Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Tudo bem, gente? Programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que tem como propósito principal falar mais da mesma Escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é novidade de vida. Mais do mesmo é sempre ao vivo, menos hoje. Hoje eu estou viajando e gravei o programa ontem. É direcionado primeiramente aos irmãos da Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, a nossa querida ILPN, mas a gente tem o prazer de dizer que você que não congrega com a gente é muito bem-vindo para nos acompanhar de segunda a sexta, às 18 horas e 2 minutos, no horário aqui de Montreal, no Canadá, é isso mesmo, 19 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Sempre às 18 horas e 2 minutos, para a gente se lembrar todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, da palavra do salmista, no Salmo 18, versículo 2, que nos ensina: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Verdade para ninguém botar defeito. Quem assiste o programa ao vivo, está logado e participa do chat, normalmente ganha um boa noite personalizado. Mas hoje, como está gravado, eu desejo uma boa noite para todos vocês que estão assistindo o programa. E no final a gente vai dar um abraço também, porque ninguém é de ferro, né? Então vamos trabalhar. Hoje é quinta-feira, mas para vocês é sexta-feira. Então sextou para vocês. Vamos trabalhar. Bom, estivemos essa semana toda falando sobre a Páscoa e também do método, né, o meio pelo qual Deus realizou a libertação do seu povo do cativeiro, né? Cativeiro egípcio. Terminamos o programa de ontem listando os prodígios que o Senhor realizou quando ele julgou o Egito. Então, as pragas não acontecem sem uma razão. Deus estava julgando aquela nação, né? Então, eu sei que parece duro pensar dessa forma, Deus julgar alguma nação com 10 pragas dessa magnitude, mas a gente só considera duro demais porque nós não conseguimos medir o tamanho de nossa ofensa contra Deus, né? Pecado é ofender diretamente o Criador do universo. E esse tema nós já discutimos no começo aí do mês de março. Nós discutimos esse tema exatamente para introduzir aquilo que Deus faria, né? Inclusive as pragas do Egito. Então, falar sobre Páscoa é falar também sobre justiça de Deus sobre o Egito e também falar sobre o livramento que o povo hebreu recebeu. Então, Deus não pegou leve, mas ao mesmo tempo são duas perspectivas: as bênçãos recebidas pelos hebreus e o juízo exercido por Deus. E quando Deus exerceu seu juízo, de fato ele não pegou leve, né? Então eu queria reler o último juízo de Deus, que conhecemos como a morte dos primogênitos, para a gente lembrar o drama que acontece naquele momento ali, e por isso que o coração de Faraó fica finalmente cede, né? Porque isso atendia os propósitos do Senhor. Então, o texto de Êxodo 11, versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Mais uma vez, Deus falando do futuro em relação aos homens, né? Em relação àquele tempo de Moisés, e ele dá mais uma dica. Ele confirma aquilo que já disse anteriormente, que Deus os expulsa, que os egípcios os expulsariam. Então não era só uma saída, mas era um sai daqui pelo amor de Deus, como a gente já vai ler, né? E pelo amor de Deus é engraçado. Então, Êxodo 12, de 1 a 3, aí eu vou dando uma salteada para a gente se lembrar da história toda. Então, o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Aí a gente dá um pulo para Êxodo 12, de 11 a 14, que diz: é assim que vocês devem comê-lo, comer o cordeiro, já prontos para viajar, com a sandália nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor, lembrando que Páscoa quer dizer passagem, né? É a passagem do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será, indo para o versículo 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor de geração em geração.
vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Então, mais uma vez, relembramos aqui essa ação que Deus manda produzir, que é sacrificar o cordeiro e passar, ou o cabrito, né, e passar o seu sangue nos umbrais da porta. E esse seria o diferencial entre aqueles que seriam livres da morte dos primogênitos e aqueles que passariam pela morte dos primogênitos. Deus dá uma instrução específica ao seu povo. Hebreus 12, 29 a 33 ainda conta que aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Versículo 30. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhe disse: Levantem-se e saiam do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem ao Senhor, como disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas, o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: Vamos todos morrer. Cumpre-se a palavra do Senhor, que eles seriam expulsos do Egito. Êxodo 12, de 37 a 42, mais 5 versículos, nos dizem: Assim, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitos animais. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se, não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao final de 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. A palavra do Senhor se cumpriu, o povo foi liberto do cativeiro por mão forte. Deus teve que executar prodígios, milagres na perspectiva dos hebreus, e esses prodígios foram pragas na perspectiva dos egípcios, porque eles sofreram grandemente por aquele endurecimento do coração de Faraó. Eu queria acabar a nossa primeira história de Páscoa, ou melhor, a história da primeira Páscoa, exatamente aqui, nesse momento de triunfo, nesse momento onde a palavra do Senhor se cumpre, onde a gente não precisa olhar para o futuro, pelo menos por enquanto, para dizer que Deus cumpriu aquilo que prometeu, o seu povo foi liberto do cativeiro, ele agiu com mão forte, todas as palavras do Senhor foram cumpridas. Mas eu ainda queria pensar numa coisa, né? Assim como se cumpriu a palavra de Deus e o sangue do Senhor livrou aqueles que tinham o sangue do cordeiro nas portas, né, o sangue do cordeiro livrou as pessoas que tinham o sangue do cordeiro nas portas, assim será quando o Senhor Jesus também nos livrar da morte. E eu queria pensar um pouco nisso já daqui a pouco. Mas eu ainda quero pensar antes em outra coisa. Será que os hebreus eram melhores que os egípcios? Será que as obras que Deus viu que eles fariam no futuro foram o critério para que Deus os escolhesse como nação santa, povo escolhido, sacerdote real? Será que foi aquilo que Deus viu eles produzindo no futuro que seria o critério para que Deus os escolhesse para serem o povo que levaria a mensagem para frente, a mensagem inclusive do Cordeiro de Deus? Jesus era judeu, ele sai desse povo, essa é a ascendência de Jesus? Será que Deus viu alguma coisa no futuro que os valorizasse em detrimento dos egípcios? Como, por exemplo, quando adoraram logo depois no Monte Sinai lá o bezerro de ouro, ou reclamaram do maná, ou quando sentiram saudades das cebolas do Egito? Será que foi esse o futuro que Deus viu? Certamente que Deus viu esse futuro e certamente não foi esse o critério pelo qual Deus escolheu aquele povo. Deus mesmo é quem chama aquele povo de povo obstinado, não é merecimento deles,
é porque é assim, né? É o próprio Deus que conversa com Moisés em um dado momento sobre o quanto lhe pesa o coração. O escritor bíblico chega a usar a palavra que em português traduzimos por arrependido, né? Quanto pesa o coração de Deus ver o povo idolatrando uma imagem, Deus dando ali os mandamentos, né? Escrevendo as tábuas da lei e o povo já adorando lá embaixo, né? Numa espécie de é, orgia espiritual acontecendo lá embaixo. E é o próprio Deus que, quando olha para as obras futuras desse povo que ele teria acabado de libertar, faz com que toda uma geração pereça porque é, eles foram incrédulos. Os espias que foram enviados voltaram com uma palavra de incredulidade e assim. Então, esse povo não fez por merecer isso. Esse povo simplesmente foi escolhido por Deus por um critério que só Deus conhece. Então, por que que Deus salvou aquele povo tão errante, tão obstinado, tão desobediente, né? Assim como nós da escravidão? E eu não pretendo ter todas as respostas, mas ao menos uma eu posso compartilhar com muita convicção. A Páscoa judaica, o livramento daquele povo, não é a única finalidade, não é o fim último, né, para da obra de Deus. Então, como já começamos e iniciamos o nosso tempo falando dessa finalidade, que é a salvação de todos aqueles que colocaram no Senhor, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que colocam no Senhor a sua esperança. Então, a Páscoa judaica, o livramento do Egito, não é a última finalidade, mas a Páscoa do Egito é um meio, né, que a primeira Páscoa e as Páscoas que foram celebradas ao longo da história é um meio utilizado para Deus expressar o tipo de redenção que todos os filhos de Deus, como eu disse, do Antigo e do Novo Testamento, reunidos ao longo da história, experimentarão quando o Filho do Homem, o Senhor Jesus, vier sobre as nuvens com poder e glória. Então, assim como os hebreus, um povo que não merecia ser livre da escravidão pelas próprias obras, que não mereceu mesmo, mas a quem foi dado conhecer pela graça o Salvador do mundo por meio da fé, nós também. Nós não merecemos, assim como aquele povo, receber a salvação que recebemos, não merecemos nada que tenhamos feito, é merecedor. Não recebemos uma recompensa das nossas obras. Nós somos como aquele povo. Mas não foi dado um dom gratuito foi ofertado a nós. E agora nós podemos, a partir desse dom, crer no sangue do Cordeiro, como aquele povo pôde crer nas palavras de Moisés, de que o sangue do Cordeiro sacrificado ali os livraria da morte dos primogênitos, né? Então nós podemos crer que esse sangue hoje não se passa mais nas portas, mas se passa na nossa vida, né? E esse sangue sobre nós, o sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz sobre nós, também nos livrará do juízo de Deus, como livrou, como foi feito no passado. Então, se o sangue do Cordeiro da Páscoa judaica foi o meio pelo qual Deus livrou da morte todos os que creram e passaram o sangue nas portas, não estamos falando de merecimento, mas simplesmente aqueles que creram foram justificados pela fé, uma expressão que já conhecemos bem. Nós tenhamos em nosso coração que o sangue de Jesus é o meio pelo qual Deus nos livrará da morte eterna. O poder é do sangue de Jesus, o poder não é da nossa obediência, mas do sangue de Jesus. E eu queria finalizar esse programa e essa semana, né, que falamos desse meio que Deus usou, perguntando a você de maneira bem direta: o sangue de Cristo está sobre a sua vida? Você pode afirmar isso com convicção? Você passou o sangue de Cristo nos umbrais da sua vida, né? Nos portais da sua vida? Você crê que o sangue te livrará da morte? E se sim, glória a Deus, meu irmão, pois o Senhor nos livrará da morte eterna, nos levará para a vida eterna, porque cremos nele, fomos justificados pela fé. Agora, se você ainda não pode responder que sim, não tem certeza, talvez, mas está entendendo o que tem sido dito aqui, creia no poder que há no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Passe nos umbrais da sua vida o sangue do Cordeiro, que não é literal, o sangue, mas aquilo que Jesus fez no passado deve ser. é, nós devemos crer naquilo que Jesus fez no passado e olhar a Páscoa como uma analogia do tipo de livramento que Deus vai nos dar. Então, estimula você que você ore e peça para o Senhor Jesus cobrir a sua vida com o sangue dele e que você seja livre para quando o anjo da morte passar no dia do juízo final, ele reconheça, né? E no dia do juízo o Senhor possa dizer assim: você tem o sangue do meu filho, então eu tenho prazer na sua vida porque você creu que o meu filho ia
te salvar e aqui você vai ficar salvo. Então, com essas palavras eu queria finalizar, né? Chamando a nossa consciência e olhando para a Páscoa como um meio de podermos ver a nossa própria salvação. O meio pelo qual Deus nos salvou também foi sacrificando um cordeiro, né? Ele mesmo sacrificou o cordeiro. O cordeiro colocou-se voluntariamente naquele lugar para poder nos livrar do nosso pecado. Então pense nisso, ore, peça ao Senhor para fazer parte da sua vida. Você não se sente merecedor e uma das primeiras convicções que um cristão tem é de que ele não é merecedor desse lugar, assim como aquele povo também não foi. Mas o sangue é poderoso, o sangue do Cordeiro é poderoso para nos perdoar os pecados. Então, na semana que vem, a gente vai estar olhando finalmente, né, finalizando a nossa trilogia, olhando finalmente para o sacrifício de Cristo. Que eu poderia ter chamado de o fim, mas não, eu quero chamar isso de início. Né? Esse não foi o fim de Cristo, esse foi o início, a inauguração da nova humanidade. Então é isso que eu queria estar enfatizando na semana que vem. Por isso, nós vamos terminar essa trilogia falando do início. É o tema da semana que vem para a gente terminar. A gente termina com o início, né? Então, que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é também o nosso, que é também o nosso irmão mais velho, né? O primogênito dentre muitos irmãos, que ele seja louvado nas nossas vidas e que a vida dele em nós seja um presente para o Pai, né? Afinal de contas, é tudo isso um plano maravilhoso e perfeito, né? Amém? Que Deus te abençoe. E assim a gente chega ao final de mais um programa, de mais uma semana. Naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que eu errei, a glória é minha mesmo. E segunda-feira, se o Senhor permitir, tem mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Cristo a quem devemos a nossa existência, a quem rendemos toda a glória, a quem devemos a nossa vida inteira. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter sido o nosso Cordeiro Pascal. E a você que chegou até aqui, fica com o abraço apertado também da nossa igreja. Hoje, abraço para todos, né? Já que eu não estou podendo ver o chat ao vivo aqui, mas que Deus nos abençoe. Tá bom, irmãos? Até segunda-feira, se Deus assim permitir. À bientôt, à la prochaine, au revoir, até mais. Paz, irmãos.